A gente volta para o noticiário internacional com uma notícia que repercutiu muito lá nos Estados Unidos. Um imigrante deportado por engano para uma prisão de segurança máxima de El Salvador foi levado de volta a território americano. Há meses, a justiça ordenou que o governo Trump agisse para reverter a deportação. Só agora aconteceu isso. E agora, esse imigrante vai enfrentar acusações criminais nos Estados Unidos. Eu volto a conversar com a correspondente Priscila Yasbeck lá em Nova York para trazer a repercussão, mas claro, relembrar esse caso. A gente não acompanhou muito isso, mas eu sei como teve repercussão aí nos Estados Unidos essa deportação desse imigrante, Priscila. Exatamente, Márcio, uma repercussão muito grande aqui nos Estados Unidos de que o Mar Armando Abrego Garcia, então esse pai de família de Maryland, tem 3 filhos, 29 anos, que foi deportado e, segundo os críticos, foi deportado por engano, uma versão que é contestada pelo governo americano, que o acusa de fazer parte de gangues violentas e de cometer crimes aqui nos Estados Unidos. Então, o retorno dele aos Estados Unidos aconteceu nessa sexta-feira, foi relatado primeiramente pela procuradora-geral Pam Bondi e depois também o presidente Donald Trump, a bordo do Air Force One, quando ele estava conversando com jornalistas, falou sobre isso e disse que Abrego Garcia não deveria ter sido devolvido, deu uma olhada no que encontraram no grande júri e falou que a procuradora-geral fez um bom trabalho. Também foi questionado se ele falou com o presidente de El Salvador, que é a prisão para a qual Abrego Garcia tinha sido deportado, aquela prisão que é uma prisão de segurança máxima, e Trump respondeu: não quero falar sobre isso, mas ele foi devolvido e ele não deveria ter sido devolvido, não precisaria ter sido devolvido porque ele é um homem mau, foram as palavras de Donald Trump. E aí, recapitulando, Márcio, o que foi essa história que repercutiu tanto aqui nos Estados Unidos? No dia 15 de março, Abrego Garcia foi deportado para essa prisão em El Salvador e críticos dizem que o governo Trump estava violando as liberdades civis porque deportou Abrego Garcia por engano, sem seguir os devidos processos legais. E isso se tornou e se transformou em um símbolo de como as políticas anti-imigração de Donald Trump eram duras, têm sido duras, e também de um símbolo de enfrentamento de Donald Trump do sistema judiciário, porque depois juízes pediram para que ele retornasse aos Estados Unidos e o governo Trump demorou para responder à justiça. No dia 21 de maio, um grande júri de Tennessee disse que indiciou Abrego Garcia, lembrando que um grande júri, ele faz esses indiciamentos, que ele decide se uma pessoa deve ser indiciada ou não, e ele foi indiciado por acusações criminais de conspiração para transportar ilegalmente imigrantes e também transporte ilegal de imigrantes para ganho financeiro. Essas foram as acusações dos procuradores, então dos promotores federais, e depois desse indiciamento é que foi decidido que ele retornaria aos Estados Unidos para aqui enfrentar essas acusações formais que foram levantadas pelo Departamento de Justiça e pelo governo Trump, mas com essa questão muito importante, com esses dois símbolos, tanto de que Donald Trump enfrentou a justiça ao não retornar, ao não trazer de volta Abrego Garcia quando foi questionado por uma juíza federal, e também, ao mesmo tempo, pelo símbolo de como Donald Trump às vezes usa ações truculentas para fazer e levar a cabo as suas políticas anti-imigração. Eu volto com você, Márcio. Muito obrigado, Priscila Yasbeck, que falou com a gente mais uma vez, direto de Nova York. Exatamente como a Priscila coloca, especialmente o fato de que se enviou esse imigrante para uma prisão de segurança máxima em El Salvador. Lorival Santana continua aqui no nosso estúdio acompanhando esse caso, que, como a Priscila disse, foi um símbolo nessa questão da imigração, e também tem esse ponto da demora para cumprir uma decisão judicial. Esse homem tem que voltar. E se enrolou durante semanas, isso, Lorival? É verdade, ele até recebeu o presidente de El Salvador na Casa Branca para provar que o presidente, tanto dos Estados Unidos quanto de El Salvador, não tinham como conseguir a volta dele, que supostamente estaria nas mãos da justiça, quando a justiça salvadorenha, todos sabemos, é controlada pelo ditador salvadorenho. É um caso muito emblemático porque o Abrego Garcia, ele saiu de El Salvador exatamente porque a família dele era perseguido pelas gangues. Eles tinham um pequeno restaurante, o irmão dele mais velho já tinha sido ameaçado de morte porque a família não pagava
a extorsão cobrada pelas gangues. Ele foi para os Estados Unidos, o irmão mais velho, e aí as ameaças se voltaram para ele, que era um adolescente. E aí ele também foi para os Estados Unidos. Então, ele é uma vítima das gangues e não um integrante das gangues. Daí uma decisão em 2019 da Justiça americana de não permitir a deportação dele para El Salvador, porque ali ele estaria ameaçado, porque seria jogado em celas controladas, prisões controladas por essas gangues e que se vingariam dele por a família dele não ter pagado as extorsões. Então daí vem essa decisão de 2019, de que ele não podia ser deportado. E tem um aspecto humano também. Ele é casado com uma cidadã americana, trabalha, é sindicalizado, trabalha numa empresa como aprendiz, e ele tem esse casal. Ela já tinha 2 filhos, um tem autismo, outro tem epilepsia, e eles têm um filho juntos, de 5 anos, que tem autismo e dificuldade de fala, ele sofre de surdez. E ele estava trazendo essa criança de 5 anos de carro da escola, quando foi abordado pelos agentes. Talvez nesse momento, né? Exato. E aí os agentes disseram para ele o seguinte, ligaram para a mulher dele e disseram: você tem 10 minutos para chegar aqui, senão nós vamos separar vocês do filho de 5 anos. E aí ele foi preso, levado sem nenhuma chance de defesa, de se defender, né? Foi detido, levado para uma prisão de imigrantes distante de onde ele mora, onde a defesa não podia, como tem acontecido em outros casos, não podia atuar, né, de forma efetiva, e ele foi sumariamente levado naquele avião, né, supostamente seria de uma gangue venezuelana, levado, ele sendo salvadorenho para o país dele. E a gente viu a imagem que foi exposta como uma espécie de troféu pelo ditador salvadorenho, dele curvado, sendo levado como um bicho, como um animal. Certamente algemado. E sem poder olhar para frente, né? E depois um senador americano foi até lá, tentou interceder. De qualquer maneira, por mais que agora haja essa bravata de que ele enfrentará a justiça americana, pelo menos houve um recuo do governo Trump, né? Aparentemente existe aí um limite de não manter por muito tempo, pelo menos, uma situação de desobediência da justiça americana. Essa é a minha leitura positiva desse episódio. Tão triste. Desobediência e enfrentamento mesmo, mas como você disse, aconteceu. Obrigado mais uma vez, Lorival Santana.